Coimbra, Portugal, nascia no dia 10 de dezembro de 1748 a primeira serial killer portuguesa, Luísa de Jesus, que confessou ter matado 34 crianças asfixiadas na sua casa. O crime causou um espanto na sociedade portuguesa, o que levou as pessoas a questionarem qual a origem de tantas crianças mortas e, principalmente, por que não houve queixa dos seus desaparecimentos. A conclusão foi que elas só podiam ter sido oriundas da chamada Roda dos Expostos, um mecanismo cilíndrico de madeira acoplado a um edifício que permitia que se depositasse um bebê que os pais não podiam criar. Mas no que constituía esse mecanismo? Como ele salvou a vida de milhares de crianças e como Luísa de Jesus se aproveitou de algo criado para salvar, para cometer os seus crimes? Além disso, vamos falar também de como esse mecanismo foi usado no Brasil. Eu sou Rafael Bach e a nossa história começa agora. Essa semana no Brasil, o assunto aborto voltou a ser pauta quando o Supremo Tribunal Federal resolveu discutir se no nosso país se seria possível abortar uma criança até a 12ª semana de gestação. Aborto é crime um crime contra a humanidade, é um crime contra a vida, é um crime contra Deus, independente do que qualquer juízo humano fale ou determine. E se você não gostou do que eu falei, como no meu canal Eu Sou a Lei, você está automaticamente liberado a se retirar. Com abortista não se discute. Se você discute, você já perdeu a discussão. E entenda-se, abortista, os militantes em favor do aborto, ok? O caso da atriz Clara Castanho mostra que o aborto não é uma opção. A atriz fora violentada, engravidou e entregou o seu filho para a adoção. Mas e quando a instituição da adoção não existia? Como as mães, que por algum motivo não podiam criar seus filhos, faziam com os bebês? É aí que entra a Igreja Católica e a chamada Roda dos Expostos. E é justamente sobre a Roda dos Expostos que nós vamos falar no capítulo a seguir. No século XVIII, em Portugal, foram instituídas as chamadas Casas da Roda dos Expostos, que desempenharam um papel social fundamental no acolhimento das crianças abandonadas. A roda constituía de um mecanismo cilíndrico de madeira acoplada a um edifício que permitia que se depositasse um bebê. E funcionava assim: as crianças eram depositadas do lado de fora da rua e uma outra pessoa, normalmente uma freira, após ouvir a sineta que se encontrava do lado de fora ser tocada, girava o tambor recolhendo a criança do lado de dentro da casa. Muitas crianças foram salvas dessa forma. Um dos números mostra que em apenas um ano de existência, cerca de 200 crianças foram colocadas e salvas em rodas dos expostos por toda a Portugal. Como dito, quando alguém colocava um bebê na roda, tocava-se uma sineta e a criança era recolhida em um sistema de anonimato. Os bebês deixaram de ser abandonados para morrerem, mas, infelizmente, muitas crianças faleciam na roda simplesmente de fome, pois nem sempre alguém estava lá para socorrê-las. Com a comoção popular e também na igreja, o príncipe Pedro de Portugal ordenou que fosse montado um grupo de vigília nos prédios onde havia tais rodas. Essas pessoas acolheriam as crianças e receberiam algo em torno de 600 réis, que era a moeda de Portugal da época, pela adoção temporária dos pequenos. Assim, elas deveriam cuidar delas até que se conseguisse uma família.
Geralmente, freiras eram incumbidas de tal tarefa, e muitas dessas crianças foram adotadas pela própria igreja. Mas existiam muitas rodas dos expostos em toda Portugal, e algumas mulheres solteiras praticamente ganhavam a vida com essa pequena pensão do Estado. E uma dessas mulheres era Luísa de Jesus, que então, com 22 anos, ganhava uma pequena pensão por cada criança supostamente salva. Supostamente, pois Luísa dizia às funcionárias da roda que ia buscar as crianças a pedido de outra pessoa. Inicialmente, ela matava os bebês estrangulados e, em seguida, pegava outro, ganhando novamente outra pensão, chegando a enterrá-las no seu próprio quintal. Mas, para a gente entender por que as mulheres entregavam seus próprios bebês, a gente tem que voltar um pouco no tempo. A concepção era mal compreendida, a taxa de mortalidade infantil era muito alta e os bebês indesejados eram muitas vezes uma pressão sobre uma família, já que muitos estavam em uma situação financeira muito precária. E a maioria das famílias praticamente expulsavam suas filhas que engravidassem fora do casamento. Na maioria das vezes, elas eram forçadas a viajar para outra cidade, onde, sem amigos e família, davam à luz. E, se tivessem sorte, a família permitia que elas voltassem para o lar após o parto. Mas esse retorno acontecia sem o filho, e é aí que entra a roda dos expostos. Como dito, não existiam creches naquela época, e as chances de uma mulher se casar com um filho ilegítimo eram praticamente nulas. Voltando às pessoas que pegavam essas crianças na roda dos expostos, a grande maioria era de mulheres bem-intencionadas de bom coração, que continuavam com as crianças mesmo quando não achavam mais ninguém para cuidar delas. Algumas eram mulheres que nunca tiveram filhos e adotavam esses bebês por amor, tratando deles como se tivessem saído do seu próprio ventre. No entanto, entre elas havia Luísa, uma assassina em série, que começou a despertar suspeitas em março de 1772, quando uma mulher chamada Angélica Maria descobriu, entre algumas oliveiras, o cadáver de uma criança. As funcionárias da roda logo reconheceram o bebê e afirmaram que fora Luísa que recolhera aquela criança no dia anterior. No dia 1º de abril daquele mesmo ano, o caso foi levado à justiça e, diante de um juiz, Luísa confessou o que fez, admitindo, a princípio, a responsabilidade por apenas 2 assassinatos. Mas o juiz não acreditou em sua história, já que o rosto de Luísa era muito conhecido em todas as rodas dos expostos em Portugal. Logo, a investigação foi expandida, a busca pelos dados dos funcionários da roda iniciada, e descobriu-se um total de 34 crianças recolhidas pela mulher. A polícia descobriu bebês enterrados no seu quintal e até embaixo de sua cama, sendo levada a julgamento no dia 3 de julho de 1772 e condenada à pena de morte por enforcamento, tendo ainda suas mãos cortadas, um fato inédito para as execuções de mulheres da época, já que as mãos de um condenado só eram decepadas quando ele cometia um crime muito grave. O sistema foi sendo melhorado e aprimorado, até que em 1865 foi criado o primeiro orfanato português. Mas, como tínhamos dito no começo do vídeo, esse sistema não ficou restrito só a Portugal, tendo ramificações por todo o mundo, incluindo o Brasil. E como ele funcionou aqui nas nossas terras, é o que vamos ver no próximo capítulo. A Roda dos Expostos, ou dos Enjeitados, foi uma das instituições brasileiras de mais longa vida, sobrevivendo aos 3 grandes regimes políticos de nossa história. Sendo criada em Portugal, como já sabemos, foi transferida para o Brasil ainda no período colonial e multiplicou-se durante o imperial, conseguindo se manter durante todo o período republicano até ser extinta somente na década de 50. A primeira Roda dos Expostos no Brasil
foi instituída ainda em 1734 na Santa Casa de Misericórdia da Bahia, em Salvador. Fundada em 1549, a Santa Casa da Bahia iniciou os trabalhos de assistência em uma construção rústica de taipa de pilão e coberta de palha, situado onde está atualmente o Museu da Misericórdia. Já a segunda roda brasileira foi instituída em 1738, dessa vez na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. A terceira roda foi instituída em 1789, na Santa Casa de Misericórdia de Olinda, que funcionava anexa à Igreja da Misericórdia, localizada no alto do morro, de onde se avistava o vilarejo de Recife.